Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Márcio Santos e nós vamos dar agora início a mais uma aula da Escola Teológica Shemá, do curso médio em Teologia, estudando a Teologia Ministerial. Antes, porém, eu quero lhe fazer alguns pedidos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Sim, seja um inscrito da Escola Teológica Shemá. Também curta as nossas aulas, se elas têm abençoado a sua vida, além de fazer algum comentário, alguma pergunta, tirar alguma dúvida, além de compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também sejam edificadas e abençoadas. Eu quero aproveitar e dizer a você que assiste às nossas aulas em outras cidades, estados, até mesmo em outros países e tem desejo de fazer um curso teológico de qualidade, entre em contato conosco. Nós podemos te ajudar a fazer este curso mesmo à distância e eu tenho certeza que isso vai acrescentar e muito na sua vida espiritual e ministerial. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de Teologia Ministerial. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, dar início à nossa aula de número 1, está aqui, da nossa disciplina 2, a segunda disciplina da grade do curso médio de Teologia, qual é Teologia Ministerial, um assunto que passaremos a falar logo após a oração. Vamos orar então. Santo Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome mais uma vez, por nos conceder a bênção e o privilégio de estar na Tua casa, sobretudo em Tua presença, reunido com os Teus filhos, Teus servos, que amam a Tua palavra e anelam por aprender cada vez mais da mesma. Nós Te glorificamos por esta oportunidade singular que temos. Pedimos ao Senhor que em Tua bondade, graça e misericórdia, abençoe a aula desta noite, falando não apenas à nossa mente, mas especialmente aos nossos corações, ajudando-nos a assimilar as verdades aqui, ó Pai, expostas, que estão todas baseadas no Teu santo livro, pois é o nosso desejo aprender mais de Ti através do estudo da Tua palavra. Abençoe cada aluno aqui presencialmente, abençoe os alunos que nos acompanham à distância, quer de perto, quer de longe, mas que têm também se esforçado e se empenhado por estudar a Tua palavra. Nós rogamos, ó Pai, esta bênção, ainda que não merecedores, mas confiados em Tua bondade, confiados em Tua misericórdia e orando, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está aqui presente pode tomar o seu assento, já pegue o seu material. Página 49 é onde nós temos o início aí da nossa segunda disciplina, Teologia Ministerial. A capa está aí na página 48, 47, 48, 49. Então nós temos aí a introdução, sem delongas, porque hoje temos muita coisa a compartilhar, graças a Deus por isso. Então vamos lá, página 49, primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 9, nos diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando aceitamos a salvação que nos foi oferecida em Cristo, o nosso relacionamento com Deus assume uma grandiosa e privilegiada dimensão, não só no que tange ao louvor e à adoração ao Senhor, mas também no que tange ao seu santo serviço. E é desta forma que, uma vez unidos a Cristo, somos feitos parte inseparável da sua obra na terra. Como igreja, temos de Cristo a chamada para sermos suas testemunhas, sal da terra e luz do mundo. Esta chamada se destina a todos os salvos. Reconhecemos, porém, que além da chamada geral e universal, com a qual Deus tem contemplado a todos os salvos para servi-lo, Ele tem distinguido a muitos dos seus servos com uma chamada individual e específica. Estes exercem funções de ministros, inúmeros destes de tempo integral,
constituindo assim o ministério ordinário da sua igreja. Ninguém pode fazer a si mesmo ministro de Cristo. Necessário é que tenha a específica chamada divina, como Arão, irmão e cooperador de Moisés, segundo está registrado lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Destes, a quem Deus chama para o ministério, principalmente os que o exercem em tempo integral, requer-se que cumpram o seu ministério com temor a Deus, zelo, cuidado, respeito, dignidade, abnegação e dedicação, porque todos, quer sejam bons, medíocres ou maus obreiros, hão de comparecer diante de Deus, a fim de prestar-lhes contas dos seus atos. Bom, irmãos, a nossa disciplina de hoje, que nós estamos iniciando agora, traz como título Teologia Ministerial. Por óbvio, nós já de antemão entendemos que falaremos do que tange ao exercício do ministério cristão. E aí já nos vem à mente a função do obreiro, do pastor, do evangelista, do presbítero, do diácono, do cooperador, o dirigente de congregação, o líder de departamento, etc. Porém, como os irmãos podem ter percebido já na leitura aqui introdutória que fizemos, não há apenas uma função, vamos dizer assim, exclusiva para os ministros. Deus espera, na verdade, que todos os salvos possam trabalhar na sua seara. É por isso que aqui eu já antecipei a distinção que logo nos aprofundaremos entre a chamada geral ou a chamada universal, ou seja, todos os salvos recebem de Deus um chamado, recebem de Deus uma responsabilidade no tocante à sua obra, mas tem também a chamada individual e específica para exercer um ministério específico. E aí nós vamos aqui iniciar falando a respeito da chamada geral e depois nós entraremos na individual, na específica, e de maneira que o estudo dessa disciplina não é restrito a ministros, a obreiros em geral. Ela tem uma aplicação profunda para a igreja como um todo. É claro que vai ter uma parte que nós abordaremos as especificidades, a função do ministro, a função do presbítero, do diácono, do pastor, etc. Mas independente da igreja em geral, corpo de Cristo em geral, ser ou não integrante do ministério específico, é importante saber qual é a função do pastor, qual é a função do evangelista, do presbítero, do diácono, etc. Então é importante que saibamos, do ponto de vista do ser obreiro, qual é a função do obreiro, e mesmo a partir do olhar daquele que não é um obreiro constituído, ungido, separado, ordenado, mas entender qual é a função daquele que o lidera, daquele que recebeu de Deus a unção para liderar a igreja local. Então, eu digo isso aqui introdutoriamente para não desanimar. Alguém pode imaginar, não, mas essa disciplina aí é restrita ao obreiro. Eu não sou obreiro, não deve ter muita coisa que me interesse aí. Não, pelo contrário, você deve saber qual é a responsabilidade que Deus colocou sobre os ombros do seu líder também. Você deve entender o que Deus demanda daquele que Ele chamou para lhe ajudar a ser um servo de Deus mais preparado, mais qualificado. E a gente, ou seja, eu vou entrar em detalhes com o decorrer aqui do estudo. Vocês vão perceber isso. Só estou antecipando que a disciplina, ela é fundamental para todo o corpo de Cristo. Claro que em especial os obreiros, porém não só eles. Vamos lá, começando aqui, a chamada da igreja no mundo é o exercício da sua vocação. A igreja tem por finalidade última, tanto na história quanto na eternidade, a adoração a Deus, glorificando-o pela pregação
e pela vivência do Evangelho. Então observe, talvez alguém diga assim, não, mas eu não tenho chamado para pregar, mas todos temos chamados para quê? Temos chamado para viver o Evangelho. Quem diz que só se prega com o microfone na mão? Quem diz que só se prega no altar, diante da multidão, ou de um grupo de pessoas que seja, não uma multidão, mas se prega, na verdade, com a vida. Aliás, a mais eloquente pregação é aquela que se faz sem palavras. Então, nesse sentido, todos nós fomos chamados para viver o Evangelho em todas as esferas de nossa existência, em todas as esferas da ação humana. Ainda falando da igreja, ela o faz de modo particular e público, individual e comunitário. Ou seja, eu prego o Evangelho de forma particular e de forma pública, de forma individual e comunitária. Eu posso pregar diante de um grupo grande ou diante de uma pessoa, do cônjuge, do filho, do pai, do vizinho, do amigo de trabalho, etc. Então eu posso exercer este meu ministério, que daqui a pouco a gente vai ter aí conceitos mais aprofundados de ministério, mas eu posso exercer o meu ministério a qualquer momento do dia, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu não visto a roupa do ministro apenas quando dá 7 horas e o culto começa. Eu não visto a roupa do ministro apenas quando estou dentro de um templo evangélico. O ministro, como nós vamos entender ao pé da letra, etimologicamente, o significado de ministro e ministério, nós perceberemos que isso, o ministério, o ministro deve exercer o ministério em todos os momentos, em todos os locais. Então, a demonstração do ministério da igreja como coletividade de serviço que glorifica a Deus através da vida e dos atos de seus membros é a essência de sua vocação. Então, perceba, o DNA da igreja, a essência, está em manifestar a vida de Cristo, viver o Evangelho em todas as esferas da vida, em todas as áreas. A reforma protestante, ela resgatou a doutrina, é um termo usado na teologia, que aqui está, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. O que é isso? O que é o sacerdócio universal dos crentes? Volte a olhar novamente aí para o seu material, o texto que nós lemos lá introdutoriamente, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que Pedro diz da igreja, a respeito da igreja, está falando para a igreja. Vós sois, a igreja, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então, 4 títulos aí são atribuídos à igreja. Primeiro, uma geração que foi eleita, um sacerdócio real. Então, na dispensação da graça, na dispensação da igreja, todos somos sacerdotes. Na dispensação da lei, para ser sacerdote, tinha que obrigatoriamente fazer parte de que tribo? A tribo de Levi. Mais especificamente, para ser sacerdote, tinha que ser descendente de Arão, para ser sacerdote. Já na dispensação da graça, uma vez lavados e remidos no sangue de Jesus, e consequentemente membros da família de Deus, nós herdamos o sacerdócio real, não segundo a ordem levítica, mas sim segundo a ordem de... Qual era a ordem do sacerdócio de Cristo? A ordem de Melquisedeque. E aí a igreja, ela herda o sacerdócio real, porque Melquisedeque era sacerdote e rei, Jesus sacerdote e rei. A igreja exerce um sacerdócio real. Daí, irmão, não gosto nem de entrar muito nesse detalhe, é constrangedor toda vez ter que falar isso, mas ainda hoje há quem goste de evocar para si o título de levita. Nada mais anacrônico do que se intitular levita.
completamente anacrônico. O que é isso? Fora de tempo. Fazia parte de outra dispensação. Alguém que é levita ou se diz levita hoje, função nenhuma ele tem a exercer. Ele faz parte de um sacerdócio que nem está mais em vigor, que não tem nada a ver com a igreja. Para ser levita, ele tem que ser da tribo de Levi. E esses levitas que se dizem levita hoje, não conheço nenhum que seja da tribo de Levi. E caso fosse, nem deveria exercer função na igreja. Estamos em outra dispensação. Mas enfim, tirando à parte esses modismos, olha aí. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Esses 4 títulos são atribuídos à igreja para uma finalidade, a qual seja anunciar as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja, ela é uma geração eleita, ela é sacerdote real, ela é nação santa, ela é povo adquirido. Tudo isso são dádivas, são direitos adquiridos pela igreja, são bênçãos, mas trazem consigo responsabilidades. São direitos adquiridos que trazem consigo deveres. Qual é o dever? O dever de anunciar as virtudes dele, Jesus. Qual é a virtude dele? Ele é amor. Qual é a virtude dele? Ele é salvador. Qual é a virtude dele? Ele é perdoador, ele é resgatador, ele é redimidor, ele é rei, ele é senhor, ele é mestre, ele vai voltar. Eu tenho que anunciar as virtudes de Jesus, tenho que anunciar as minhas virtudes, tenho que ficar anunciando. Esse altar aqui não foi feito para outra coisa a não ser anunciar as virtudes de Jesus, falar dele do início ao fim, glorificar o nome dele do início ao fim. Este é o sacerdócio que a igreja deve exercer. Então, sacerdócio universal dos crentes. A reforma resgatou esta doutrina, não apenas produzindo um rompimento com a corroída estrutura romana distante das Escrituras e seu modo distorcido de servir ao Senhor, mas impulsionando a vida orgânica integral do corpo de Cristo na terra. O que a estrutura romana fez em relação ao sacerdócio? Ela reinstituiu, preste atenção nisso, ela reinstituiu aquilo que Cristo aboliu. Ela reinstituiu aquilo que Cristo aboliu. Por quê? Porque na ocasião em que Jesus exerceu seu ministério terreno, o sacerdócio era restrito. Com a morte de Jesus, essa restrição cai por terra. O símbolo é o rasgar do véu, permitindo acesso agora a todos. Um acesso que antes era restrito, agora passa a ser irrestrito. E o que a igreja romana faz? Ela reinstitui esse sacerdócio restrito, um papa, um líder máximo, um mediador entre Deus e os homens, e todos os homens tendo que ir até ele para fazer a mediação. Não obstante, o próprio título Sumo Pontífice é o grande construtor de pontes. Pontífice é construtor de pontes, é o título do Papa. Ele é o grande construtor de pontes. Que ponte ele está se referindo? A ponte que liga o homem a Deus, como querendo dizer, ninguém vai a Deus a não ser por ele. Ou seja, ele arroga para si aquilo que é exclusivo de Cristo e que Cristo voluntariamente compartilhou com a igreja. Então, a igreja romana, ela reinstitui o que Cristo aboliu. A reforma protestante faz o quê? Resgata a doutrina universal dos crentes. Lá na igreja romana, você sabe, nem era estimulado a que se lesse Bíblia, as missas eram feitas em latim, o povo não sabia latim, nem latim, sei lá, mal sabia falar amém na pausa. O que eu faço aqui? Quando eu pausar, você fala amém. Agora é sua vez. Amém. Sei nem o que o camarada falou, eu estou concordando. Isso era o que era feito. As pessoas tinham que pagar indulgência para ter perdão de pecados, quando na verdade, no sacerdócio da graça, nós temos acesso direto a Deus pelo mediador que é Cristo. Bom, não vamos entrar muito aqui nessa esfera não. Vamos
começar a falar aí agora sobre a chamada geral e universal. Está aqui a imagem, toda a igreja, chamada geral. Todos são chamados, indistintamente. Todos recebem a chamada. Vamos tornar aí o nosso material. Entre a chamada para a salvação, destinada a todo pecador, e a chamada para um ministério específico, de tempo integral, por exemplo, com a qual Deus tem contemplado alguns dos salvos, há a chamada geral e universal, destinada aos demais salvos, a todos os salvos. Desta chamada, todos os salvos são feitos participantes. Um dos textos bíblicos que melhor fala disto é Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olha, a promessa de Jesus está fazendo a toda a igreja. Ele não está fazendo a promessa exclusiva ao grupo agora dos 11, né? Após já não ter mais ali a presença do 12º apóstolo Judas. Jesus não está restringindo a promessa do recebimento do Espírito Santo e, consequentemente, a responsabilidade de testemunhar de Jesus na Judéia, Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ele não está restringindo aos discípulos apóstolos, mas ele está delegando esta responsabilidade, aliás, fazendo a promessa e delegando a responsabilidade a todo o corpo de Cristo, todo o corpo que é a igreja. Então aqui nós temos a revelação do sacerdócio, da chamada geral, a chamada universal. Todos recebem a chamada para testemunhar. Todos recebem a chamada para anunciar as virtudes de Cristo. Não necessariamente no altar, não necessariamente com o microfone, não necessariamente no templo, mas todos somos chamados para anunciar a salvação que o Senhor Jesus nos garantiu, a nós foi ofertada. Aqueles que por toda parte são por Deus chamados para desempenhar um ministério cristão específico, pouco ou nada poderão fazer sem o respaldo do ministério leigo. Coloquei uma notinha aí, já explico o que significa isso, né? Isso aqui é um termo teológico, ministério leigo. Os leigos formam esse grande potencial, através do qual o Espírito Santo opera para abençoar o mundo. Desse ministério fazem parte os obreiros do ministério local, professores de escola bíblica dominical, secretários em geral, regentes de coral, bandas e conjuntos musicais, enfim, todos aqueles que servem à igreja, desde o pastor até o porteiro. Então, observe, nós temos os que recebem a chamada específica para o ministério, pastores, evangelistas, ministros, mas eles pouco farão se não puderem contar com o apoio daquilo que em teologia é chamado do ministério leigo. Por que esse termo? Vamos ver essa nota aí que se segue. Leigo, do latim laicus, seu significado é pessoa do povo, pregador sem ordenação eclesiástica formal, de acordo com as constituições das diversas igrejas cristãs. O que caracteriza o pregador leigo não é propriamente a ausência de formação teológica, mas a não ordenação eclesiástica. Talvez, irmão, isso seja um pouco mais complexo de compreender dentro do universo da nossa denominação, Assembleia de Deus. Mas quem conhece um pouco da estrutura de outras igrejas, especialmente as igrejas chamadas tradicionais, chamadas também históricas, a nossa também já é histórica, mas enfim, como elas gostam de serem chamadas, sabem que, por exemplo, tomando aqui a título de exemplo, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, vai ser raríssimo você ver alguém que não seja um ministro ordenado pregando num culto de domingo, por exemplo. Você vai ter o pastor da igreja, que às vezes nem
não mais do que 2 auxiliares ele terá, dependendo do tamanho da membresia. Se for até 100, só ele mesmo. Passando disso, talvez ele tenha um ou outro auxiliar. Mas o que você vai ver, via de regra, não generalizando, mas via de regra, é o pastor assumindo o púlpito e pregando todos os domingos. Todos os domingos. Só o pastor ordenado da igreja. Pouco contando com um outro obreiro auxiliar, com, vamos dizer assim, a membresia, o corpo, o povo, quase nunca. Vai ter lá uma palavra num culto mais simples, numa reunião mais modesta, com poucas pessoas. Então, é assim que acontece nessas igrejas. É por isso que esse termo é aplicado, o leigo aqui significa aqueles que não têm uma ordenação efetiva. Mas a igreja depende muito deles para que o seu crescimento aconteça. A igreja depende e muito do trabalho dos não ordenados para o seu avanço. E vocês vão ver isso aqui com mais detalhes. Eu vou explorar bastante essa realidade, especialmente na nossa denominação, que já vos antecipo, chegou onde chegou muito mais pela efetiva participação, pelo efetivo envolvimento dos leigos do que propriamente dos ordenados. Vocês vão perceber isso, nós veremos já já. Voltando ao nosso texto aqui na página 50. O papel desempenhado pelos leigos da igreja primitiva foi tão marcante que alguém chegou a sugerir que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo, também há essa sugestão, pois o que vemos por todas as páginas deste livro é uma igreja a partir de seus membros, forte, corajosa e impoluta, consciente da responsabilidade de comunicar ao mundo as graciosas e infinitas bênçãos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe bem, vocês já sabem, estamos aqui com alunos do curso médio que já estudaram o curso básico, no curso básico já estudaram bibliologia e por já terem estudado bibliologia sabem muito bem que os títulos dos livros da Bíblia não são inspirados. Originalmente, a Bíblia não possuía título nos seus livros, de maneira que o título Atos dos Apóstolos, ele na verdade não reflete perfeitamente o conteúdo do livro. Porque se eu tenho um livro que se chama Atos dos Apóstolos, eu entendo que neste livro estão registrados apenas os Atos dos Apóstolos. Mas eu pergunto, está registrado nesse livro Atos de Estevão? Sim ou não? Sim. Aí a outra pergunta, ele era apóstolo? Então já tem que ser removido aí do livro. Está registrado Atos de Filipe, aquele evangelizador lá de Samaria, que foi também consagrado ao diaconato junto com Estevão? Já antecipei, está registrado. E ele era apóstolo? Não. Então o livro de Atos dos Apóstolos não contém apenas os Atos dos Apóstolos. Contém os Atos do Espírito Santo através da igreja, especialmente através dos apóstolos, especialmente 2. Os registros maiores vão gerar em torno de Pedro e depois da conversão de Paulo, basicamente em torno de Paulo. Mas na verdade o que o livro quer nos apresentar é o que foi feito por intermédio do Espírito Santo a partir da sua descida em Atos 2, através da igreja, deixando claro para a igreja do século 21 que é possível continuar realizando o que foi realizado pela igreja primitiva, porque o que foi realizado pela igreja primitiva não foi realizado porque lá estava Pedro, porque lá estava Paulo, porque lá estava Tiago. Foi realizado porque lá estava o Espírito Santo. Isso desceu agora, tá, irmão? Vocês mereciam glória a Deus, mas você está desligado ainda? Eu acho que eu já vou para o intervalo, para o café, para você ficar ligado, irmão. Você ouve um negócio desse e não dá uma glória a Deus? O Espírito Santo continua atuando no dia de hoje. Pedro não está aqui, eu vou chorar porque Pedro não está? O Espírito Santo está. Paulo não está aqui, eu vou chorar porque ele não está? O Espírito Santo está. Quem faz a diferença é o Espírito Santo. Por isso,
a igreja chegou onde chegou e vai continuar avançando por causa da bendita e insubstituível pessoa do Espírito Santo. Aí, como eu disse, o último parágrafo dessa parte aí, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, com seu admirável crescimento, se constitui noutra marcante prova do quanto os leigos podem fazer no surgimento, expansão e crescimento de uma igreja, quando cheios do Espírito Santo e obedientes ao seu querer, à sua ordem, ao seu domínio. Sabe-se hoje que a grande maioria dos membros da Assembleia de Deus foi conduzido a Cristo não por influência direta de pastores e demais obreiros de tempo integral, por exemplo, mas pela influência de quem? Dos crentes? Vamos colocar do povão, dos crentes mesmo, cheio do Espírito Santo. Foram eles. Esta afirmação não minimiza a importância do ministério, pelo contrário, mostra a grande importância da influência que a congregação, que conduzida por pastores de visão e paixão pelas almas perdidas, pode exercer junto às massas que não conhecem a Deus. A gente poderia fazer aqui uma enquete rápida e veríamos isso. Quantos daqui chegaram a Cristo? Quantos aqui aceitaram a Jesus como Salvador, ou seja, vieram para a comunidade da fé cristã por intermédio do testemunho, da evangelização, de um folheto, de um hino, de uma palavra, de um convite, do testemunho apenas vivido de alguém que não era pastor? Quantos aqui? Aí, a maioria. Até quem nasceu no lar evangélico. Eu nasci num lar evangélico, então quem foi responsável? Foi seu pai, foi sua mãe. Talvez, não sei, não era um pastor. Foi o responsável por te encaminhar a fé, foi o testemunho dele, foi o ensinamento dele, foi ele ali te conduzindo ao caminho do Senhor, à igreja, foi ele, não necessariamente um pastor. Então, perceba como a importância do ministério exercido por aqueles que não são necessariamente ordenados para exercer um ofício específico é tão importante, digo mais, é fundamental para o avanço, para a expansão, para o crescimento da igreja. Sempre foi assim, especificamente falando da Assembleia de Deus, nos seus primórdios, ela avançou. De que maneira? Tinha lá a igreja sede, na sede de município, na cidade, num ponto talvez mais movimentado, mas começava a avançar para os interiores. Um culto na casa do irmão fulano, quem era dirigido pelo irmão ciclano, que sabia ler, conhecia 3 hinos da harpa, tocava lá, sabia dar um dó, ré, mi, e ali e tal, e vai daqui, vai dali, vem gente aqui, vem lá. Daí a pouco chega um enfermo desesperado, não tem ninguém aqui, não tem um pastor, um presbítero, um evangelista, mas tem um irmão de oração, orou, foi curado, a notícia correu. Daí a pouco aquele trabalhinho já tem lá 30 pessoas, pastor, tem que mandar alguém. Mas não tem ninguém nem aqui na sede, manda alguém aí que sabe de qual o Salmo 23 para dirigir o trabalho aqui. E lá foi ele lá. Mas não é verdade, irmão, não estou exagerando não. Era desse jeito, estamos falando nos primórdios, era desse jeito. E foi indo, foi indo, foi indo. Irmãos, a Assembleia de Deus, nos primórdios, tinha lá 1, 2, 3, 10 pastores. A maioria dos líderes de congregação, quando muito, era diácono. Quando muito, era diácono. Era cooperador. E estava lá fazendo a obra. E quem é que ia evangelizar? Eram as irmãs. Quem é que ia para o hospital? As irmãs. Quem é que ia para os presídios? As irmãs. Via de regra, não generalizando, mas via de regra. Sempre foi assim. Agora imagine que todo esse povo cruzasse os braços e dissesse: eu não sou pastor, quem tem que pregar é o pastor, quem tem que evangelizar é o pastor. Aonde estaria a Assembleia de Deus? Aonde estaria? Não puxando apenas para a Assembleia, aonde estaria a Igreja de Cristo se ela ficasse dependente exclusivamente de ministros ordenados? A igreja é dependente do Espírito Santo. Repito o que nós escrevemos aqui, foi lido.
não desqualificando a função do ministro ordenado. Pelo contrário, a função dele é importante para influenciar a igreja e fazê-la entender o papel dela como uma representante de Cristo por onde quer que ela vá. Porque se o pastor também quiser acomodar os crentes na dependência dele, ele pode fazer isso, como muitos fazem, para transformar o povo em totalmente dependentes dele. Pastor de visão espiritual e amor, paixão pelas almas, ele incute na mente da membresia e no coração esse desejo e essa disposição de testemunhar de Cristo a qualquer momento, em qualquer lugar, claro, sempre dirigido pelo Espírito Santo e com a capacitação do Espírito Santo. Vou trazer aqui alguns slides para falar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Paulo diz assim: para a igreja, estamos falando de chamada geral, estamos falando de chamada universal. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Então Paulo está dizendo para a igreja: vocês foram chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele está chamando toda a igreja de chamados. Esta palavra, chamado, ela se origina dessa expressão que está aqui, do grego kaleo, chamar. Kaleo é chamar, e Paulo diz: vocês são chamados, vocês foram chamados. O verbo grego é este, kaleo, chamar, convidar, ser chamado. Aqui são as etimologias: ostentar um nome ou título entre homens, ostentar um título de chamado, de convocado, de comissionado. Bom, a palavra igreja, ela deriva da palavra kaleo e a preposição ek, que aí vira eclésia, mas na verdade ela é composta aqui, de ek-kaleo, depois juntou, ficou eclésia, mas originalmente preposição ek, fora, kaleo, chamados para fora. Chamados para fora de onde? Chamados para onde? Chamados para onde e de onde? Vamos ver aqui. Eclésia é a igreja sendo chamada para fora do mundo. E aqui, apesar da imagem aqui mostrar saindo do globo, isso aqui ainda vai acontecer, de sair mesmo do globo terrestre. Por enquanto não, mas na verdade o termo se refere a ser chamado para fora do sistema mundano, corrupto, caído, regido por Satanás, para depois tornar a ser enviado a este mesmo mundo, como representante daquele que te chamou. Então primeiro Cristo te chama para fora do mundo e depois te envia de volta ao mundo para agora representá-lo no mundo. Eu vou trazer aqui um pouco da história da expressão eclésia, a sua origem, seus primeiros usos na história do próprio povo grego, já que é uma palavra grega, se originou lá na Grécia. Como é que era usada originalmente e como ela foi, com o passar do tempo, principalmente passando o ministério de Jesus, como ela foi incorporada a esse contexto religioso, esse contexto espiritual. Mas originalmente eclésia denotava um grupo de cidadãos chamados reunidos visando um propósito específico. Então era chamado de eclésia, a reunião de um grupo que saía do meio de uma comunidade para representar essa comunidade em algumas reuniões. O termo é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofonte, Platão, Eurípides. Alguns historiadores, filósofos gregos da era antes de Cristo já usavam o termo eclésia, mas eles usavam com que conotação? É que a gente está vendo aqui, sua origem.
Esse conceito prevalecia especialmente na capital, Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como assembleia até 40 vezes por ano. Seria basicamente o quê? Estou aqui, claro, tratando da teoria. Infelizmente, na prática não é assim que funciona, deveria funcionar. Mas as câmaras de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, eles são o quê? Em tese, são pessoas tiradas das camadas da sociedade, do meio do povo, para representar esse povo, para falar pelo povo, para brigar pelo povo. Então eles são chamados do meio do povo, para quê? Para representar esse povo, brigar por esse povo, lutar por esse povo, não pelos seus próprios interesses, né? Sai para lá e depois só luta por si e quando muito sua família. Infelizmente a prática se distancia e muito da teoria, mas originalmente era esse grupo que era tirado, extraído do meio do povo para representar. Então nós vemos aqui que a palavra, embora ela tenha sua origem lá no secular, a maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada, principalmente depois que Jesus usou o termo pela primeira vez, quando ele diz: eu edificarei a minha. E aí ele vai usar um termo que já existe, a minha igreja. Eu vou edificar, e ele aponta para um futuro, ainda não tinha edificado. Eu edificarei a minha igreja. Eu terei o meu grupo tirado para fora do sistema, que me representará depois nesse sistema. Então ele vai usar esse termo, e a partir de então, esse termo vai ganhar esse corpo espiritual, e vai ser mais usado mesmo no meio sagrado, referentes àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado, para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo, e que se tornam assim concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em suma, temos que o significado essencial de eclésia consiste naqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado e da vida alienada de Deus, os quais, mediante a obra de Cristo na sua redenção, foram reunidos como uma comunidade de fé que compartilha das bênçãos e responsabilidades de servir ao Senhor. Isso aqui é um conceito de igreja importante. Quem é a igreja? A igreja não é essa estrutura física, a igreja não é o templo. A gente usa a expressão igreja, né? E nem são em tantos países do mundo. Isso é algo quase próprio nosso brasileiro, de chamar o templo de igreja. Em muitos lugares chamam mesmo templo de templo. Não mistura, não. A gente que usa o termo igreja para o templo. Aí a gente pergunta: irmão, você vai para a igreja hoje? Vamos para a igreja. Como se a igreja fosse um lugar. A igreja não é um lugar. A igreja são as pessoas. A igreja é a reunião. A eclésia é a reunião dessas pessoas que foram chamadas. Então a gente não vai para a igreja se reúne em um determinado local. Você vai lá na reunião da igreja, onde a igreja está reunida, etc. Mas a gente acaba chamando o templo, o espaço físico, seja o que for, de igreja, quando na verdade eclésia são as pessoas que foram chamadas e depois recebem a responsabilidade de ir em busca de outras que ainda estão aprisionadas ao sistema do qual a igreja foi chamada. Lembra lá do versículo? Vós sois, etc, etc, etc. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então você foi tirado das trevas, veio para a luz, e agora tem que ir lá nas trevas, tirar outro também, chamar eles para a luz. Isso é a responsabilidade de toda a igreja. Toda a igreja. Vamos voltar aqui agora e falar sobre o tríplice significado deste ministério. Dentre muitas declarações do Mestre quanto ao valor do crente e da importância da sua influência cristã e benéfica no mundo, destacaremos aqui três. Aliás, nós destacamos já três.
Primeira, Jesus disse que a igreja é o sal, vós sois o sal da terra. O sal tem propriedades distintas de qualquer outro tipo de tempero. Tanto é que é preferível um alimento que contenha só o sal, claro que não muito, como condimento, a um alimento em que, tendo todos os condimentos, falte sal. O sal tinha mais importância e valor nos tempos antigos do que em nossos dias, principalmente no longínquo Oriente, que se chegou a dar 1 quilo de ouro, olha aí, irmão, já pensou? Por 1 quilo de sal. Ah, uma máquina do tempo para ir lá trocar, né? A palavra salário, aí ó, quem não conhece a palavra salário, vem da palavra sal, e é assim chamado devido ao fato de que os soldados romanos recebiam o pagamento dos seus serviços prestados ao império, metade em moeda e outra metade em sal. É possível que Jesus tivesse estes fatos em mente quando disse sermos sal da terra. O crente, comparado ao sal, fala da influência mística, penetrante, salutar, que devemos exercer sobre a sociedade em meio à qual vivemos. Primeiro, como agentes de conservação do bem. Segundo, como agentes de equilíbrio. Terceiro, como agentes que dão sabor. Eu vou já melhorar esses subtópicos aqui. Para fechar essa primeira significado do ministério geral, chamado geral, vamos falar aqui essa frase de John Stott. Ele diz assim: a santidade do cristão é o seu caráter, conforme é descrito nas bem-aventuranças. É o discipulado cristão verdadeiro, visível em atos e palavras. Para ter eficácia, o cristão precisa conservar a sua semelhança com Cristo. Assim como o sal deve preservar a sua salinidade, se os cristãos forem assinalados pelos não cristãos, deixando-se contaminar pelas impurezas do mundo, perderão a sua capacidade de influência. Vamos lá. Vamos falar aí maturidade ministerial. Falando de sal, é quando o ministério deixa de ser aquilo que fazemos para Deus e se torna aquilo que somos em Deus. A gente sempre pensa em ministério como atividades e pouco pensamos em essência. A gente sempre mensura, isso é nosso, mano, isso é a realidade, a gente mensura os ministérios pelo que se faz, e ninguém está preocupado, via de regra, pelo que se é. Você sempre fica impactado, a pessoa faz tanto, faz isso, faz aquilo, vai ali, vai lá, a agenda é cheia, está aqui, está ali, está acolá, quando você pensa que está aqui, já está lá, e é de manhã faz isso, e de tarde aquilo outro, e visita e prega. Aí a gente pega esse acúmulo de atividades e a gente diz, o ministério de fulano é grande, porque ele faz muita coisa. Mas será que esse que faz muita coisa é muita coisa para Deus? Será que a essência dele agrada a Deus? Nós valorizamos o carisma, Deus valoriza o caráter. Nós estamos sempre impressionados com o que as pessoas fazem. O que impressiona a Deus é o que a pessoa é. E quando eu falo o que a pessoa é, eu estou dizendo que a pessoa permite que o Espírito Santo a transforme, a faça ser. É esse autoesvaziamento para receber o enchimento do Espírito e se tornar aquilo que Deus quer que ela seja, independente do que faça. Nós devemos nos preocupar menos com o fazer e mais com o ser. Então, o ministério não é só as atividades. As atividades devem ser o reflexo daquilo que somos em Deus.
E aí, o que que nós devemos ser? Sal, luz, testemunha. Vamos continuar falando de sal aqui. A igreja é sal. O que que isso significa? Essa figura doméstica fala da influência interna da igreja. A igreja precisa influenciar. O sal influencia qualquer alimento. Ele tem essa capacidade de influenciar, seja qual for, desde o mais simples ao mais requintado. Seja o arroz soltinho, o arroz grudadinho, o arroz queimado. Você vai perceber se tem ou não tem sal, ele vai influenciar. Seja uma comida mais glamurosa, mais chique, mais refinada, mais cara, o sal também tem que estar presente ali, influenciando, mostrando a sua participação efetiva. O sal não pode ser visto no alimento, mas pode ser sentido. A igreja, nem sempre ela é vista, a placa, a denominação, mas tem que se perceber a ação e a influência dela na sociedade em que ela está inserida. A metáfora usada por Jesus nos esclarece 3 pontos importantes. Já até antecipei. Primeiro é que o sal inibe o quê? A decomposição. Se tem algo que nós podemos adjetivar essa sociedade, é uma sociedade em estágio de decomposição, caminhando a passos largos para a putrefação. Estou falando que a sociedade na qual estamos inseridos está avançada na sua corrupção moral, ética, espiritual, todas as esferas. É uma sociedade corrupta, caída. A igreja, ela precisa frear essa decomposição, essa corrupção. Então imagine se este mundo está desta forma, com a presença da igreja aqui, o que será deste mundo após a retirada da igreja? Se a igreja aqui ainda faz com que a ação de Deus seja permanente, constante, contínua, o Espírito Santo agindo, mudando, transformando, livrando, etc. Quando a igreja não mais estiver aqui, não à toa, a liderança mundial estará nas mãos do anticristo, que será a própria, basicamente, aqui não literalmente, mas basicamente a personificação de Satanás. Então, antes do advento da refrigeração, o sal era o que preservava os alimentos, evitava a sua decomposição, evitava que se estragasse lá o pedaço de carne, ou seja lá o que for o alimento. O sal era o responsável por mantê-lo ainda possível de ser consumido, ainda capaz de servir de alimento. Agora, não havendo sal, estou falando antes do advento da refrigeração, a decomposição era rápida. A presença da igreja no mundo, ela é justamente como este antisséptico, freia a corrupção, retarda o processo da desintegração e coíbe a degradação. A igreja precisa ser esse freio, irmão, na decomposição. A igreja, ela deve cumprir o papel como Abraão esperava que Ló cumprisse lá em Sodoma e Gomorra, quando ele intercede perguntando: se houver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? Deus disse: não, se eu encontrar 50, não destruirei. A minha ira será refreada, por amor aos 50. Na mente de Abraão, Ló, pelo tempo que está lá, já influenciou 50. A surpresa dele, Deus disse: não tem 50. Aí Abraão insiste: e 45? Deve ter alcançado 45. Não. 40? Não. Se tiver 30, o Senhor destrói? Se eu achar 30, não destruo. Se o Senhor achar 20, por acaso, destruirá? Não, não destruirei. Aí a última intercessão de Abraão, vamos dizer assim, sua última cartada ali, sua última tentativa. Se houver 10, se houverem 10, o Senhor destruirá? Deus disse: se eu achar 10, a minha ira será refreada e eu não destruirei a cidade. Mas Deus disse: não tem nem 10. Aí Abraão: então não tem mais o que fazer não.
Por que o Abraão para no 10? Se você observar lá o texto, existem alguns pormenores que nos permite fazer uma inferência da razão pela qual Abraão encerra a sua intercessão nos 10. Porque em alguns momentos lá da conversa, principalmente dos anjos que adentraram a cidade para livrar Ló e a sua família, eles fazem a seguinte pergunta: a Ló, onde estão seus filhos, suas filhas, seus genros, suas noras? Então a gente vai ter aqui por mínimo, se ele usa o plural, seus filhos, no mínimo 2. E se esses 2 têm 2 esposas, porque falou noras, então aí já são 4. Se ele falou filhas, no mínimo 2. E se tem os genros, então aí já são mais 4. Com os 4 lá, 8. Junta o Ló e a esposa dá quanto? Aí o Abraão pensou, a família de Ló é crente. A família de Ló pelo menos é crente. Aí Deus falou, desculpa te decepcionar, mas a família do seu sobrinho não é crente não. Nem a esposa dele é. A esposa dele está mais apegada àquele lugar do que você possa imaginar. E aí então, ou seja, fazendo esse paralelo, a igreja não cumpriu o seu papel, não freou a corrupção, pelo contrário, permitiu que a corrupção influenciasse. Vide a mulher de Ló, vide as filhas de Ló. Olha a mentalidade que aquelas meninas saem de lá de Sodoma e Gomorra. Vamos embebedar nosso pai e nos deitar com ele. Onde que aprendeu um negócio desse? Elas viram isso aí, foi onde? Foi na novela lá de Sodoma e Gomorra? Foi onde que elas viram isso? Foi lá. A igreja deixa de cumprir o seu papel quando ela não influencia. Segundo ponto, é o que dá sabor. O sal é o que dá sabor. A ausência de sal torna o alimento insípido, enquanto o excesso o torna salobre. A presença da igreja no mundo dá sabor à vida e torna o ambiente mais agradável. Então a igreja dá sabor. Vamos mais adiante, eu vou precisar de mais tempo aqui em alguns pontos na frente. Então vamos adiantar. O terceiro ponto é o que o sal provoca: sede. O mundo não conhece a Deus. O homem em seu estado natural não tem sede de Deus. A presença da igreja no mundo, como sal, desperta esse interesse de Deus, ou por Deus, no coração das pessoas, provocam nelas sede. E aí então é onde elas buscam a água da vida, que é o Senhor Jesus. O sal, mesmo que não seja visto, é percebido. Jesus, porém, alertou para o perigo do sal perder o seu sabor e tornar-se insípido. Nesse caso, o sal perde a sua utilidade, torna-se chão batido para ser pisado pelos homens. O sal, quando deixa de salgar, o próprio Jesus pergunta, para que presta? Eu sou sal, mas não salga, então presta para quê? Presta para ser lançado nas ruas e ser pisado pelos homens. Talvez Jesus tivesse em mente até na região lá de Israel, talvez poucos saibam, mas lá tem alguns lugares que neva, cai neve. E em regiões que cai neve é comum se jogar sal para dissolver aquela neve e poder fazer o lugar ali ser transitável sem o perigo de escorregar, cair, se machucar. Então, aonde estava a neve? Era impossível passar sem se machucar, escorregar, etc. Aí você joga o sal para ajudar o processo de dissolução da neve e permitir transitar naquele lugar. O sal vai virar o quê? Vai virar ser pisado. Não presta para mais nada a não ser para ser pisado. As impurezas podem tornar o sal sem sabor inútil. Mais sério, pode tornar o sal prejudicial. Então um sal impuro pode fazer mal, pode ser prejudicial. Então pensa uma igreja impura, o quão mal ela faz à sociedade. A gente falou aí já da igreja de Corinto, né? Você lembra daquela frase? Fiz até o vídeo curto lá para ninguém esquecer, né? Tá lá. Pior, a responsável pelo não avanço da obra de Deus na cidade de Corinto era quem? A igreja de Corinto. Ela era perniciosa à obra de Deus. Então, para sermos bênção no mundo, precisamos ter vida íntegra e pura. A contaminação com o mundo pode nos privar de sermos úteis no mundo. Vamos aí ao segundo ponto. A igreja como luz.
Vou falar aqui da igreja como luz e a gente depois vai ao intervalo. Vou tentar falar de testemunhas também, mas eu tenho tanta coisa para falar aqui em luz. Vamos lá. Sois a luz do mundo. Página 51. A luz brilha e se opõe às trevas. Era exatamente isto que Jesus queria que os seus discípulos fizessem. Jesus sabia que a maneira ideal do mundo ver a Deus é através da vida de seus seguidores, isto é, de seus atos. Por isso, em Mateus 5,16 ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha a proposta de Jesus: a vossa luz brilhar, para que os homens contemplem as vossas boas obras e a partir daí glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É a influência da igreja como luz. A função do sal é principalmente evitar a deterioração, enquanto a função da luz é afugentar as trevas. Porém, o sal e a luz têm uma coisa em comum: eles se... Olha aqui, olha, isso é tremendo, hein? Olha o que tem em comum o sal e a luz: eles se dão, eles se gastam. E isto é o oposto do que acontece com a mera religiosidade, cujo centro é o ego, que quer receber. A igreja não foi feita para receber, ela foi feita para se dar, para se gastar, como o sal se dá, se doa, como a luz se gasta. Vamos aí mais algumas detalhes aqui sobre a luz. Vamos lá. Essa figura fala da influência externa da igreja. A luz é vista, notada e percebida. Ela se impõe. É como uma cidade no topo de uma montanha. É impossível ser escondida. É igual, você quer ver, por exemplo, às vezes você passa assim próximo ali, o nosso litoral mesmo. Você está passando a noite ali, margeando as praias ali, Itaparica, Itapuã, Praia da Costa, essa parte aqui do nosso litoral. Aí você olha lá para o mar, aí você vê o que? Aquela monte de luz. Você sabe o que é? Sabe que são os navios, estão se aproximando aí do porto, para buscar carga ou trazer cargas de outros países, etc. Aí você vê aquele monte de luz destacando no meio da escuridão, a quilômetros de distância mar adentro. A mesma coisa, uma cidade em cima de um monte edificada, aquela iluminação lá destaca no meio de um breu, de uma escuridão, torna-se ponto até de referência, como os faróis. Então, assim é a igreja, ela precisa ter esse destaque. Jesus falou sobre 3 possibilidades de esconder a luz. Quais foram essas 3 possibilidades? Primeira, Jesus disse que a igreja não pode ser luz debaixo do alqueire. Não podemos esconder nossa influência debaixo de estruturas comerciais. Esse é o simbolismo de escondido debaixo do alqueire. É quando a igreja se envolve com estruturas mundanas, políticas, comerciais, e ela deixa de brilhar, porque ela está escondida debaixo de estruturas terrenas. Ela passa a ser vista como um ponto de comércio, como uma estrutura de influência meramente política, terrena, e ela está escondida, a sua luz deixa de destacar. Segundo, Jesus diz também que não podemos esconder nossa luz debaixo do vaso, ou seja, daquilo que é apenas adorno, aparência. A igreja está escondida atrás de mera aparência. Ela é bonita, ela é bela, ela tem um adorno, ela tem uma estrutura, ela tem uma arquitetura, ela tem talvez materiais que destacam a sua estrutura física, está lá o mármore, está lá, etc, etc. Enfim, mas é só isso, adorno. Não tem luz, não tem essência. É perigoso. E em terceiro lugar, Jesus diz que não podemos esconder nossa luz debaixo da cama. O que é isso? Esconder debaixo daquilo que representa descanso, prazer, ficar acomodada.
buscar só os seus próprios interesses, deixa de brilhar porque se escondeu debaixo da cama. A cama representa descanso, representa prazer, representa, portanto, os nossos interesses, e aí isso apaga a luz da igreja. Apaga a luz da igreja envolvimento com coisas seculares, apaga a luz da igreja quando ela fica vaidosa, escondida atrás de adorno, apaga a luz da igreja quando ela se acomoda. Você conhece igreja que se apagou por conta de envolvimento com o sistema terreno? Que era pujante, que era grande, que era vibrante, que era referência, de repente se envolveu com o sistema do mundo. Ou era uma igreja relevante, era uma igreja referência, mas agora se esconde atrás apenas de ornamento, de fachada, de história, do passado. Ou este último aqui, se acomodou, só busca os seus próprios interesses, se em si mesmou. O que é isso? Gira em torno de si mesma, só buscando os seus interesses. A luz se apaga. Nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A luz nos sugere algumas lições. Vamos aí à primeira delas. A luz é símbolo de quê? Pureza, porque ela revela a impureza e também nos alerta sobre ela. Pega a sua Bíblia e abra, nós vamos ver agora Lucas 15, versículos 8 a 10. Lucas 15, lá as parábolas dos achados e perdidos, não é? Aqui a partir do versículo 8, foi a mulher que perdeu o quê? 10 dracmas. Aliás, uma das 10, né? Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, qual é a primeira atitude dela? Qual é a mulher que tendo 10, se perder uma, não acende a luz? Ou seja, a primeira coisa que ela faz, ela tinha 10, perdeu uma. Qual é a mulher que não vai rapidamente, imediatamente, com o máximo senso de urgência possível, acender a luz? Ora, se ela vai acender, significa que estava apagada. Aí a perda levou ela a acender. Quando ela acende, qual é a próxima atitude dela? Ela faz o quê? Varre a casa. Alguém varre casa limpa? A casa está limpa, você vai pegar a vassoura, nossa, a não ser que tenha aquela toque que chama, né? É toque, transtorno, obsessivo, compulsivo, e tal, varre. Meu Deus, não entra não, estou varrendo. Não entra, calma, espera aí, você nunca entra. A não ser que tenha o toque, mas do contrário, só varre se estiver suja. Aí vai varrer. Mas por que ela descobriu que estava suja? E ela não tinha percebido que estava suja? A luz revelou a sujeira. A luz revela a impureza. Ela perdeu uma dracma. A perda da dracma levou ela a acender a luz. O fato de ter acendido a luz revelou a sujeira que a casa dela estava. Aí, irmão, você não está anotando o esboço aí para pregar domingo, você está perdendo tempo. Está com a mensagem aí, ó. Aí bate o joelho no chão, ora um bocadinho, já pega um outro texto aqui e ali, está aí a mensagem aí, ó. Às vezes Deus permite perdas na igreja, para que a igreja acenda a luz e perceba a sujeira na qual ela está. Eu não vou dar o resto da mensagem. O resto é com você, mas aí, ó. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu imagino que a maioria aqui nunca ouviu. Talvez eu esteja até aqui sendo, vamos dizer assim, acreditando de forma errônea, equivocada, com certa presunção, mas eu imagino que a maioria nunca se atentou para isso. A gente sempre diz assim, vou pegar aqui um parêntese, tá? Já que a gente está lendo isso aqui, vou pegar um parêntese, porque diz assim o texto: a mulher acende a luz, varre a casa, busca com diligência até achar.
Achando, convoca as amigas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aí o versículo 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí, quantos de nós não já ouvimos, ou até mesmo já falamos? Eu estou no grupo que já ouviu e já falou, tá? Eu estou no grupo que já ouviu e já falou. Mas depois que a gente aprende, a gente conserta. Mas a gente aprende errando. Ou talvez você nunca errou, mas vai aprender agora para não errar. Mas qual de nós nunca ouviu ou já falou que quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram? Os anjos se alegram, há alegria entre os anjos. Só que o texto diz que há alegria onde? Lê aí de novo. E os anjos estão diante de quem? Então quem é que está alegre? A alegria está diante dos anjos. Ah, não, mas deve ter outro texto. Deve ter, não tem não, irmão. O outro texto aqui, por exemplo, é o versículo 6. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, aqui no caso da ovelha perdida: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu. Aí de quem é essa alegria? Aí o outro versículo vai dizer: sabe onde que está essa alegria no céu? Está diante dos anjos. E quem é que está diante dos anjos? Quem fica alegre é Deus. É óbvio que os anjos ficam também. É óbvio que eles ficam também. Não vão ficar tristes. Deus alegre e os anjos de cara fechada, porque alguém se... É lógico que não. Mas só estou mostrando para vocês no texto, que a gente sempre fala, diz lá que os anjos se alegram. Eles também se alegram. Mas o texto diz que a alegria está diante deles. É aquele que está sentado no trono diante dos anjos que se alegra. Você não fica alegre de saber que Deus ficou alegre quando você se converteu, não? Você ainda está tentando assimilar isso aí, né? Mas 9 esforços escorrega 1 faz 8, calculando, fazendo... Tá aí, irmão, é isso mesmo. Depois você lê em outras Bíblias, você vai ver que é isso mesmo. A luz é símbolo da verdade. A mentira procede das trevas e é coberta de trevas. Mas a verdade é luz que ilumina e aquece. Vamos lá agora na primeira epístola de João, capítulo também de número 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Vamos lá, o tempo aqui não me espera muito, então vou acelerando aqui, ó. 1 João, está lá no final da Bíblia. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então o João está fazendo um paralelo, luz e treva. Deus é luz e nele não há treva. Aí no versículo 6 ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. Então ele está dizendo aqui que trevas é mentira. E se a luz é o oposto das trevas, ele já diz na sequência: e não praticamos a verdade. Então aqui o texto está falando que luz é verdade. Então Deus é luz, Deus é verdade, e não há nele trevas, não há nele mentira. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, ou seja, na mentira, não é possível que pratiquemos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, ou seja, na verdade, como ele na luz, ou seja, na verdade está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a gente sempre pega o texto aqui, ó, irmão, o sangue de Jesus não purifica de todo pecado, o sangue de Jesus não purifica de todo pecado, o sangue de Jesus não purifica de todo pecado. Só que há uma condicional aqui no texto: se andarmos na luz, como ele na luz está, aí temos comunhão uns com os outros, e então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para que nós tenhamos direito à purificação pelo sangue, necessário é que haja comunhão. E esta comunhão só é possível se andarmos na luz. E a luz aqui é símbolo de verdade. Verdade.
Olha o que diz na sequência, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, você acha que isso é mentira ou é verdade? Se eu falo que eu não tenho pecado? Poxa, vocês me ofendem assim, hein? Falou com tanta convicção, isso é mentira. Eu sei que é mentira, mas, poxa, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, estamos sendo mentirosos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, olha o condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e mais uma vez, nos purificar de toda a injustiça. Então a purificação está condicionada a andar na verdade, e uma parte fundamental da verdade é confessar pecado. Dizer que não tem pecado é mentira, e se você diz que não tem pecado, você já está em pecado, porque está mentindo, mas está se privando de ser purificado deste pecado. Mas se você confessa que tem pecado, você já está andando na verdade, e está abrindo a porta para que o sangue seja derramado sobre a sua vida e te purifique. Então perceba, o caminho sempre é o caminho da verdade, é o caminho da confissão, é o caminho de reconhecer o pecado. Se tentar ocultar, está se enganando, e em estando se enganando, está fechando a porta da purificação pelo sangue. Olha que prejuízo. O caminho da purificação é o caminho da verdade. Fechando aí o versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentir. Aí acabou de piorar tudo. Já não bastava eu mentir para mim mesmo. Se eu digo que eu não peco, eu ainda estou chamando Deus de mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Então, irmãos, temos que confessar, reconhecer, abandonar, e assim alcançaremos misericórdia. A luz é símbolo de conhecimento, a igreja conhece a Deus e o torna conhecido. Foi esclarecida pela verdade, conhece a verdade e anda na verdade. A luz é símbolo da vida, não há vida sem luz. A fotossíntese das plantas se dá através da luz. Onde a luz chega, brota a vida com sua beleza e vigor. A igreja recebe vida e transborda diante do mundo essa vida abundante. Está um pouquinho claro ali, né? Mas está dando para ver. A luz é símbolo de comunicação. Onde falta luz, escasseia-se a comunicação e mingua os relacionamentos. A igreja é portadora das boas novas de reconciliação. Ela roga aos homens que se reconciliem com Deus. Ela constrói pontes onde o pecado cavou abismo. A igreja é construtora de pontes. A igreja, portanto, faz esse papel. Finalmente, a igreja como testemunha. Deixa eu concluir isso aqui para a gente ir para o intervalo. Testemunha é bem pouquinho, e a gente fecha a chamada geral. Sereis minhas testemunhas, finalzinho da página 51, Atos 1:8. Há alguns requisitos que devem ser preenchidos por alguém que no inquérito está sendo arrolado como testemunha, entre as quais se destacam: primeiro, precisa ter visto algo. Segundo, precisa ter ouvido algo. Uma pessoa cega e surda está impossibilitada de servir como testemunha, mas para fazer-nos suas testemunhas, Jesus abriu-nos os olhos e os ouvidos e nos fez embaixadores seus e anunciadores de tudo aquilo que junto a Ele vimos e ouvimos. Rapidinho aqui, depois que a igreja ficou cheia do Espírito Santo, sua vida refletiu isso e o mundo foi impactado. A igreja só passou a ser testemunha depois que ela recebeu a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aí ela foi inserida numa dimensão espiritual que antes não tinha experimentado. Olhos abertos, ouvidos abertos. Ela passa a compreender uma nova dimensão que a habilita para testemunhar com mais poder. Haja visto que ali se trata de revestimento de poder. A plenitude do Espírito foi percebida através da firmeza na doutrina dos apóstolos, do engajamento na oração, da comunhão fraternal, da adoração fervorosa e do testemunho
irrepreensível. Aqui temos então uma igreja cheia do Espírito, que tem bom testemunho dos de dentro e também dos de fora. Ela cresce em conhecimento e também em graça. Ela tem a simpatia dos homens e a aprovação de Deus. Ela cresce em santidade e também em números. Ela é embaixadora de Deus na terra e também promove a festa onde? Festa no céu. Vamos para o intervalo aí, já retornamos daqui a 10 minutos para falarmos então da chamada específica, quando o céu aponta especificamente alguém. Amém, irmãos? Retornando então, falaremos a partir de agora, para encerrarmos a nossa primeira aula, falaremos a partir desse momento sobre a chamada individual e específica. Tendo encerrado aqui o assunto da chamada geral, onde já compreendemos que todos somos chamados, a igreja é chamada para exercer o ministério. A partir de agora eu vou, inclusive, conceituar, vamos dizer assim melhor, essa expressão ministério, ministro, e a gente vai entender até melhor também como todos somos chamados como ministros, servos em geral. Vamos lá. Ainda que todos os crentes são chamados para ser sal da terra e luz do mundo, portanto, testemunhas do Senhor Jesus Cristo, é certo que Deus tem contemplado e separado alguns com uma chamada individual, específica e especial, a fim de vivermos para o Evangelho e do Evangelho. A uma certa altura do seu ministério, quando já eram muitos os seus discípulos, Jesus escolheu 12 deles. Devido à excelência desse ministério, requer-se daqueles que o almejam e se empenham por alcançá-lo, pelo menos 5 grandes coisas, as quais passaremos a tratar. Algumas vão parecer óbvias, irmãos, mas não são tão óbvias assim. Primeira, uma grande salvação. Levando em consideração a posição do obreiro do Senhor diante de Deus e dos homens, é condição número 1 que ele seja uma pessoa salva, que tenha nascido de novo. Até destaquei aí, mas como assim? Será que é possível alguém exercer ministério sem ter nascido de novo? Infelizmente sim. Eu vou fazer o contrário aqui. Ao invés de ler, eu vou ler daqui a pouco, vou deixar a leitura para o final. Eu vou fazer aqui a apresentação dos conceitos que eu separei, porque aí quando nós lermos esses termos, vai ficar mais fácil compreender e a gente vai entender também porque que às vezes é possível ter ministério e não ter passado por uma grande salvação, ou os outros pontos que daqui a pouquinho abordaremos. Olha aqui, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo disse o seguinte: que os homens nos considerem, o olhar dos homens para nós, os homens vão chegar à seguinte conclusão a nosso respeito: os homens vão nos considerar ministros de Cristo, primeiro, e em segundo lugar, despenseiros dos mistérios de Deus. Olha que coisa extraordinária. Alguém olhar para mim e para você e dizer: ali vai um ministro de Cristo, ali vai um despenseiro dos mistérios de Deus. Essa expressão despenseiro é alguém que tem acesso à despensa. Lá onde os mistérios de Deus estão, você tem acesso a pegar e trazer para distribuir. Isso é um despenseiro. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu vou trazer o texto aqui agora, numa língua grega, é grego mesmo, literalmente. Está falando grego? Vou falar um pouco de grego. É a primeira parte, diz: otos, emas, logizesson, aqui ó, antropos, os homens, aí lá vem, essas duas palavras em amarelo aqui, que eu quero destacar: operetas, Christou, Kai, Oikonos, e aqui, está em cima aqui, Murterion, Theos.
O que é isso? Por que eu fiz isso? Para dar destaque a essa palavra aqui. Eu trouxe no original para que a gente entenda no original, principalmente Ruperetas Christon e depois Oikonos Murterion. Ruperetas, essa primeira palavra aqui, ó, ou Ruperetes, ou Ruperetas, pode ser tanto um quanto o outro. O que é um Rupereta? Que aí na nossa Bíblia já está escrito como ministro, que os homens nos considerem Ruperetas Christon, ministros de Cristo. Então a palavra ministro, na nossa Bíblia, foi traduzida do grego, que aqui está, a retaguarda, Ruperetas. O que é um Rupereta, ou Ruperetes? É um criado, olha aí. Segundo, alguém que ajuda outro em algum trabalho. Terceiro, remador de baixa categoria ou remador subordinado. Então, um ministro, quando eu falo que eu sou ministro, eu estou dizendo, eu sou um criado, no sentido de servo, serviçal. Eu sou alguém que ajuda outro em algum trabalho, eu estou sempre ajudando alguém a fazer alguma coisa, a realizar algo. Estou me dispondo a ajudar alguém na realização de alguma coisa. E aqui mais especificamente, o termo era aplicado a um profissional, na época de Jesus, que era o remador de baixa categoria, era o mais ralé, o subordinado. A imagem eu vou mostrar a vocês aqui. Ao utilizar-se desse termo, Paulo está se referindo aos remadores que ficavam na parte mais inferior do navio, ou seja, remadores submissos a outros remadores. Lembrando que os navios da época nada tem a ver com os navios odiernos, como eram os da época. Mais ou menos assim, ó. Já conseguiu achar ali algum remador? Você está vendo o remo, né? E o remador? Vou ver se eu consigo uma foto dele aqui. Remador do último porão. Olha onde ele está. Está lá, ó. Olha os remador. Isso é ministro. Quando Paulo diz assim, que os homens nos considerem ministros de Cristo. É essa a expressão, rupereta. Um remador do último porão. Você vê como é que a gente usa o termo ministro às vezes, e não tem nenhum problema. Eu não devo me envergonhar de ser ministro, devo me orgulhar no sentido de ministro de Cristo é algo muito elevado, de fato. Mas estou falando do orgulho no mau sentido, se envaidecer, se ufanar. Quando Paulo está querendo dizer que eu devo entender e os homens devem me ver como um serviçal de Cristo, como um subalterno de Cristo, que está tão submisso a Cristo, que serve a Cristo servindo a outros, especialmente o corpo de Cristo. Então o ministro é um servo que serve a Cristo servindo o corpo de Cristo. É alguém que está a serviço da igreja, não alguém que a igreja está a serviço dele, não é alguém que as pessoas trabalham para ele. É ele que, trabalhando para Cristo, realiza este trabalho, trabalhando para os outros. É o remador do último porão. Aquele que não aparece. Só apareceu aqui porque a gente teve que ampliar, mas pensa na imagem ali, ó. Está lá. Tem uma escotilhazinha ali, não é nem por causa dele. A preocupação nessa época não era dele. É para ter um lugar por onde o remo vai sair. Senão como é que ia remar? A preocupação não é com o remador, não, é com o remo que ele está utilizando. E muitos desses aqui trabalhavam acorrentados, pouca água, pouco alimento. Então o remador do último porão ele não aparece, ele está mergulhado em meio à escuridão. Essa escuridão aqui é símbolo de anonimato, ostracismo, está ali na umidade, suor, fome, remando sem ser notado. Você acha que alguém que chegava num navio desse aqui estava curioso de querer conhecer o remador?
Às vezes, quando você vai fazer uma viagem de avião, você, cadê o piloto? Quero conhecer, posso ir lá na cabine, tirar uma foto? Pode, vai. Aí você quer o piloto aqui, o comandante? Me empreste seu cap aqui, que legal. O piloto do avião, alguém faz isso com o remador? Me empreste esse remo aqui, deixa eu entrar aqui nesse porão aqui, bota aqui essa corrente aqui no meu pé, deixa eu ver como é que é. Deixa eu fazer uma selfie aqui, toda amarrada aqui, prisionado. Ninguém faz isso. Então, o remador é aquele que rema sem ser notado, mas o barco continua navegando, seguindo o curso. O que importa é remar, remar, remar. E é isso que Paulo está dizendo. Ministro. Alguns Deus escolhe para ser ministro, para ser servo, para remar, para fazer o barco chamado igreja chegar no seu destino. Independente se vai ser notado, se vai ser aplaudido, se vai ser reconhecido, ele não deve se preocupar com nada disso. Ele só tem uma obsessão. A obsessão dele é fazer o barco chegar no destino. Eu fui escolhido, eu fui, a chamada individual, eu fui por Deus eleito. Estou falando de eleição individual, não estou falando da eleição, salvação, predestinação, não. Estou falando de individual para serviço, para o ministério. Fui eleito para trabalhar para Cristo, trabalhando para a igreja, para fazer a igreja chegar no seu destino, no céu. E aí não importa a intempérie, está chovendo, rema. O sol está quente, rema. Deram comida, não, rema. Bebeu água, não, rema. Está cansado, não, rema. O barco não pode parar no meio do mar, tem que chegar no destino final. Para isso Deus escolhe alguma. Você vai lá para o porão, para você também desce lá para o porão. Você também que está querendo fugir, vai fugir não. Eu escolhi você desde o ventre. Mas eu não sei, não tem esse negócio de não sei não. Eu te escolhi igual o Jeremias da vida, o Moisés, não sei falar. Não fui eu que fiz a boca, não fui eu que fiz. Então qual é o problema que você não sabe falar? Vai para o porão. Tem desculpa não, escolheu, vai para lá. Ministros remam sem parar, pois tem em mente que ele mesmo é servo, escravo e não senhor. Realizam a obra não para serem servidos, mas para servirem. A mentalidade dele, escravo, é no sentido, não simplesmente, eu não quero aqui me prender ao escravo como aquele que não tem liberdade, que é privado da sua liberdade, que faz algo por obrigação. Mas eu quero me prender ao conceito de que o escravo, ele faz o que o Senhor manda, ele não tem a sua livre vontade, ele está sempre disposto a fazer o que o seu Senhor manda. O próprio Jesus aplica a ele esse termo lá, escrevendo aos Filipenses, de sorte, aliás, Paulo, aplicando a Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo achado como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, esvaziando-se, assumindo a forma, isso aqui, de escravo, assumindo forma de escravo. A sua vontade ficando de lado para realizar a vontade de Deus. O que Paulo pretendia então dizer com isso? Que as pessoas deveriam entender que o ministro não age por conta própria, que trabalha sob ordens, obedecendo a Cristo. Não é a vontade do ministro. Às vezes ficam tentando manobrar o ministro, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz... Não, mas eu não posso, a igreja não é minha. Não é do meu jeito, eu estou aqui cumprindo ordem. Por que não pode ser assim? Por que não é assim? Por que o senhor não deixa assim? Mas eu não está na minha alçada deliberar sobre isso. Eu só cumpro ordem, e a ordem que eu recebi é que tem que ser assim. Mas eu não gosto. Eu não posso deixar de cumprir a ordem para que você goste. Se você não gosta, lamento, mas eu tenho que continuar cumprindo a ordem, tenho que continuar agradando ao meu Senhor. Eu sou ministro, eu sou servo. A vontade que prevalece é a do Senhor. Aí, foi que eu partilhei, o Enoque aí está trabalhando para... Eu fiquei até mais gordinho, estou quase com saudade dessa... Não, é ruim, hein? Nada é mais importante, escrever lá, o Enoque vai nos ajudar e colocar as frases, manda aí, eu vou mandar mesmo. Você vai lá. Nada é mais importante ao verdadeiro ministro do que imitar a Cristo. E ele fazendo isso, ele vai ter como motivação servir, e a sua grande realização, a glória de Deus. Essa é a mentalidade do verdadeiro ministro, do verdadeiro servo, imitar a Cristo. E quando ele tem Cristo como alvo,
ele vai ter como motivação servir, e ele vai ter como grande realização saber que Deus está sendo glorificado por intermédio do seu serviço. Precisamos entender, por mais elevada e importante que seja a responsabilidade dos governantes, agora estou falando de governantes literais, governadores, presidentes, primeiros ministros, realeza de alguns países que tem realeza, magistrados, juízes, promotores, desembargadores, por mais elevada que seja a responsabilidade de governantes e ministros deste mundo, nada se iguala em âmbito algum à responsabilidade de um ministro do Evangelho chamado por Cristo. Os governantes vão dar conta ao povo, burla, corrompe, passa por cima, dá um jeitinho, e vai ser julgado, e aí recorre, e é condenado, é descondenado, e irmão, tem jeito, nesse mundo tem jeito. Como é que a gente vai escapar do tribunal que o juiz dos juízes lá vai estar julgando? Dá conta de almas, vida eterna, não estou falando de dinheiro, de algumas pessoas, roubou 100, 1000, milhões, bilhões, mas é dinheiro e almas que vão perecer eternamente no inferno pela negligência de um ministro, pelo não comprometimento de um ministro do Evangelho com o Evangelho para o qual ele foi chamado a defender, a honrar, a zelar. E aí? Essa é a responsabilidade. A missão que Deus tem confiado aos seus ministros é de tal dignidade que os próprios anjos de Deus anelaram participar, queriam. Os anjos, eu quero, não pode. O anjo não pediu para governar o Egito, a Babilônia, a Mesopotâmia, que seja a Síria, que seja. O anjo não estava interessado em nada daquilo. Agora, anjos queriam participar como ministro na evangelização, mas Deus, eu conto com os meus chamados lá. Você lembra da história do Cornélio? Que servia a Deus sem conhecer direito quem era Deus, orava, dava esmolas, era piedoso, mas ainda não era salvo, porque não tinha uma revelação exata de Deus. E aí Deus se compadeceu dele e resolveu esclarecê-lo para que a salvação chegasse à sua casa. E aí Deus enviou um anjo. Quando o anjo chegou lá, Cornélio, suas orações têm chegado a Deus, suas esmolas, seus atos de piedade, e por isso Deus me mandou aqui. Para quê? Para pregar? Não, para te dar aqui o cartão do pregador, liga para ele. Mas você já está aqui, fala. Se eu falar, você vai me arrumar um problemão. Não posso falar. Chama o Pedro. E aí o anjo queria, mas não podia. Chama o Pedro. O ministro cristão precisa ver, conservar e desempenhar o seu ministério sob a perspectiva de Deus. Só quando visto assim é que o ministério que lhe é dado provém de Deus, com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento dos santos. Aqui, esse texto, a gente falou lá do Peretes, o ministro, o remador, o compromisso dele é levar a igreja do outro lado. Então, é esse texto aqui, ó. E ele, falando de Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. Aí não tem ponto final, tem vírgula, porque não encerra aqui. Ser apóstolo não é um fim em si mesmo, ser profeta não é um fim em si mesmo, ser evangelista não é um fim em si mesmo, ser pastor ou mesmo mestre não é um fim em si mesmo. Receber essa honra de Deus tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos. Então, olhe bem, Deus olha para a sua igreja e porque Ele quer o aperfeiçoamento da igreja, aí Ele dá para a igreja pastor, profeta, apóstolos, evangelistas, doutores ou mestres, ensinadores. Mas para que Deus dá para a igreja pastor, evangelista? Para que a igreja seja aperfeiçoada. Então a finalidade
O objetivo último de Deus é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então olha quem trabalha para quem. O coração de Deus está na igreja e Ele entrega então para a igreja esses seus servos, escolhidos por sua soberania, por sua vontade soberana. Ele escolhe para que esses se desgastem, se entreguem, se doem, sempre com o objetivo. Precisa aperfeiçoar esses crentes. Aperfeiçoar o crente é o quê? Qual é o último estágio do aperfeiçoamento do crente? Senão o arrebatamento. Estamos vivendo em santificação para chegarmos ao último estágio, que é o arrebatamento. É o barco que está ali indo em direção à salvação. Então Deus vai dando remador. A embarcação está pesada, precisa de mais remador. Entrou mais gente na embarcação, está muito pesado só para 2 remador, toma mais um remador. Já chegou mais gente, a embarcação vai dando, a igreja vai crescendo, o povo vai vindo e Deus vai dando mais remador. Vai dar, aqui já está falhando aqui no lado do ensino, toma um mestre aí. O povo está se corrompendo, não havendo profecia, o povo se corrompe, toma um profeta. O povo está meio perdido, desnorteado, está faltando um líder, toma um pastor. Sempre visando o aperfeiçoamento do povo. Logo, o que é que fica claro? Que Deus jamais deu igrejas para ministros, que são servos, mas deu Deus ministros, que são servos, para a igreja. Então às vezes a gente fala, a igreja do pastor A, a igreja do pastor B. Você é de qual igreja? Sou da igreja do pastor C. Eu sou da igreja do pastor D. Eu sei que a gente fala isso só como identificação. A gente não tem essa mentalidade que a igreja pertence ao fulano, embora tenha fulanos que achem que a igreja pertence a eles. Mas Deus não deu igreja para pastor nenhum e nunca vai dar. Nunca vai dar igreja para pastor nenhum, para apóstolo, bispo, reverendo, semideus, seja lá o que essa turma está querendo ser. Deus nunca vai dar igreja para nenhum homem. Agora Deus entrega esses servos para a igreja. Por outro lado, a igreja deve entender que esses servos são presentes de Deus para a igreja, objetivando o seu aperfeiçoamento. Então é lógico, deve tratar bem, com cuidado, com zelo, com respeito, com honra, porque é Deus que está entregando para o próprio bem da igreja. Devido à excelência desse ministério, requer-se daqueles que o almejam e se empenham por alcançá-lo, pelo menos 5 grandes coisas, aonde eu tinha começado a falar aqui e vou voltar. Qual é a primeira grande coisa aí? Uma grande salvação. Aí eu tinha parado aqui que tenha nascido de novo. Vamos continuar. Mas é possível haver um obreiro que prega o evangelho e dele vive, sem que seja salvo? Por mais duro e estranho que isto pareça, a verdade é que há aqueles cujas obras e palavras evidenciam esta espantosa e absurda realidade. Portanto, devemos não só ser nascidos de novo para a salvação, mas também vivermos em constante lembrança deste fato, pois que isto é parte do grande sistema de fé que nos faz diferente dos pecadores sem Jesus, aos quais nos dirigimos do púlpito, agora falando do obreiro chamado para pregar a partir do altar, e com os quais estamos aí em contato no dia a dia. Segunda grande requisito, uma grande santificação. A santificação, de acordo com os padrões bíblicos, inclusive já estudado em outras apostilas desse curso, no curso básico, tem um duplo aspecto. Letra A, separação do mal. Letra B, dedicação a Deus e a seu serviço. Revestido desta santificação, que nos fez diferentes do que éramos e do que nos conduz a realizar a obra de Deus, a todos se fará notória que a nossa ambição maior é sermos cada dia mais parecidos com aquele que nos alistou para a sua obra. Qual é o nome dele? A grande santificação é um desejo contínuo de cada vez se parecer mais com Jesus. Então, o ministro tem que ter essa perspectiva. Eu tenho que cada dia ser menos parecido comigo mesmo
e cada dia ser mais parecido com Cristo. Tenho que me esvaziar de mim para me encher dele. Eu tenho que me mortificar a minha carne para que fruto do Espírito possa ser gerado em mim e assim notório ao mundo. Os irmãos leem o outro parágrafo depois. Terceiro grande requisito: requer-se do ministro uma grande compaixão. Marcos 9, 35 e 36 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Visão e compaixão de Deus são duas asas que conduzem a alma daquele que anela fazer a obra de Deus. Disto depreende-se que, para termos em nós a compaixão de Cristo, faz-se necessário que tenhamos a visão de Cristo. Um obreiro sem esta compaixão de Deus é uma espada sem gume, uma lança sem ponta, um pássaro sem asas, um rio sem peixe, uma nuvem sem água, uma árvore murcha e infrutífera, uma flor sem perfume. Eu poderia continuar poetizando, ou usando outros termos mais duros. Um ministro sem compaixão, não importa quão eloquente na pregação, nem quão fervoroso na oração, nem quão marcante na oratória. Sejamos nós, quando nos falta genuína compaixão pelas almas, a quem Deus tanto ama e por quem fez seu Filho morrer. Parece também inacreditável, mas a gente conhece tanta gente por aí. Talvez a Natália aqui vai até se lembrar de um pastor que nós algumas vezes cooperamos com ele, e o pessoal lá se queixava dele, que ele, vai parecer absurdo, mas assim dizia a membresia dele, não permitia aos crentes de sua igreja evangelizar. Não permitia. Não permito que saia para a rua, entregar folheto, convidar, não. Estou falando de Assembleia de Deus, hein? Ele dizia: quem quiser Jesus, a porta da igreja está aberta. Ele que vem aqui. A gente vai sair atrás de ninguém. A gente vai ficar aqui, fazer o nosso trabalho. Mas que compaixão tem ele? Já eu conseguiria entender a displicência dele, mas a ponto de proibir os outros de assim agirem. Absurdo. Mas a gente chegou a conhecer um pastor sem nenhuma compaixão, a ponto de proibir que se fosse em busca dos perdidos. Em que ele se parece com Jesus? Pergunta. Em que ele se parece com Jesus? Proibindo-se que se vá em busca dos perdidos. Quarta grande característica, penúltima, uma grande comissão. Aqueles a quem Deus chama precisam ter consciência que a obra que lhes é confiada é não só uma incumbência, mas uma grande incumbência, um grande mandato expelido pelo Senhor Jesus. Belo exemplo nesse sentido nos é oferecido pela vida de Neemias, grande líder de Israel, convidado por Sanbalate, Tobias e Gesem, adversários do povo e da causa de Deus, a deixar as suas atividades relacionadas com a restauração das muralhas arruinadas da cidade de Jerusalém. Neemias respondeu, simples e decididamente: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Acrescenta mais Neemias, e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Essa é a certeza da comissão, do que foi chamado. Vieram tirar ele do foco. Resposta: não posso descer, estou fazendo uma grande obra. Segunda vez: vamos lá. Já disse, estou fazendo uma grande obra. Terceira vez: estou fazendo uma grande obra. Quarta vez: eu estou começando a acreditar que não perdeu o foco não, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Essa certeza do chamado. Irmãos, a gente está vivendo uma época de crise ministerial, crise vocacional. Muitos
escritores e teólogos têm chamado esta geração da grande geração da crise vocacional e da crise comissional, de comissão ou mesmo vocação. Eu estava lendo hoje, preparando a aula, lendo os materiais de teologia ministerial, me deparei com um pastor que recentemente fez uma pesquisa com pastores, e dos pastores entrevistados, se eu não me engano, foi um universo de aproximadamente 2.000 pastores, de uma determinada denominação que ele tinha acesso. Desses aproximadamente 2.000 pastores, o intervalo de entrevista ele disse que foi algo em torno de 4 meses, que ele conseguiu colher as informações desses 2.000 pastores, e ele chegou a um número: 80% desses 2.000 pastores, nos últimos 4 meses, período da entrevista, estavam desejosos de abandonar o ministério. Crise vocacional, 80%. Não é o caso da gente perguntar assim: quem nunca pensou em parar? Todo mundo, irmão. Todo mundo, em algum momento. Você vai ler na Bíblia, não é extraordinário. Elias quis parar, Moisés quis parar. Tem uns que nem quiseram começar. Mas a gente está vivendo uma crise mesmo vocacional. Uma crise. Pastores estafados, cansados, sobrecarregados, estressados, desanimados, desmotivados. Às vezes não desiste porque não tem um outro meio de sobrevivência, mas se tivesse, não pensava 2 vezes. Se tivesse uma outra oportunidade para poder se sustentar, sem precisar estar envolvido com o ministério, irmão, não pensava meia vez, já estava largando tudo. Isso é crise vocacional. Os nossos dias têm sido caracterizados por essa crise, mas o obreiro, ele tem que ter esta certeza, essa convicção. Por quê? Porque o tempo todo ele vai ser confrontado na sua chamada, o tempo todo ele vai ser questionado, ele vai enfrentar adversidades que vão querer mostrar-lhes, por intermédio das circunstâncias, de que ele não foi chamado, de que ele não foi vocacionado, ministério não é para ele, e ele tem que ter certeza da sua vocação. Imagina, Deus chamou Noé, quase que não saiu, Noé para pregar. O homem prega 100 anos e ninguém se converte. Pregou 100 anos, ninguém converteu. Que coisa, hein? Você vai ter outros assim que exerceram ministério. O João Batista, o ministério dele, o João Batista, irmãos, o ministério dele se evidencia, ele reconhece Jesus no ventre, ele conhece Jesus lá no ventre, quando está no ventre de Maria, ele no ventre de Isabel e tal, aquela coisa toda. Daí a pouco no batismo ele está anunciando: lá vai vir um aí que é mais poderoso que eu, não sou digno nem de desatar. Aí no outro dia ele está no mesmo lugar e Jesus aparece aí, aquele que eu falei: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí reafirmou. Daí a pouco, no fim do ministério dele, ele chama: vem cá, vai lá e pergunta se ele é ele mesmo. Que isso, João? Que história é essa? Você reconheceu ele no ventre e agora no fim da vida está em dúvida se ele é ele mesmo. Irmão, isso acontece, irmão. Isso acontece. Mas a gente está vivendo uma época que isso está sendo demais, demais. A gente viaja por aí, vai em um lugar, é difícil você voltar de qualquer lugar por onde a gente viaja, quer seja no estado mesmo, em outro estado, em outro país, então nem se fala, muito pior ainda. Todo mundo querendo abandonar ministério, largar tudo, e crise vocacional. Quem é chamado precisa ter a certeza de uma grande comissão. E aí, isso vai estar ligado ao último, para a gente encerrar aqui agora, uma grande determinação. Não basta possuir uma grande salvação, uma grande santificação, uma grande compaixão e uma grande comissão. É importante também possuir uma grande determinação para realizar a obra de Deus. Muitos bons crentes, possuidores das 4 virtudes até aqui estudadas, falharam no cumprimento do seu ministério por lhes faltar a determinação, o propósito firme e a disposição constante de realizar a obra de Deus conforme a sua vontade. Determinação aqui
é a capacidade dada por Deus para o obreiro estabelecer pela fé em Cristo alvos a serem alcançados. Paulo, o grande campeão da causa do Senhor, tinha alvos. Veja o que está registrado no livro de Atos: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha aí, não tem nada mais valioso. O que é mais valioso para uma pessoa do que sua própria vida? Paulo chega ao ponto de dizer: a minha vida não é preciosa, tem algo que é mais precioso do que minha própria vida. O que é? Cumprir a minha carreira, cumprir a minha missão. Mas se você morrer, na minha vida não tem valor, o que tem valor é a missão, eu preciso cumpri-la. Se custar a minha vida, que custe. Tem algo que vale mais do que a minha vida, aliás, que é a razão da minha vida, e algo pelo qual eu vivo, eu tenho disposição para morrer por. Então, nós sempre teremos coragem de morrer por aquilo pelo qual vivemos. Não sei se é assim que fala, não, mas saiu isso aí mesmo. Grandes vultos da história da igreja foram homens de alvos no seu ministério para Deus. Eles não se atiravam a muitas obras a um só tempo, mas conforme o Espírito dirigia. Jesus também tinha propósito no seu labor aqui na terra. Ele costumava dizer: ainda não é chegada a minha hora. O difícil torna-se fácil, o impossível torna-se possível. Aqueles que com a necessária determinação procuram tudo fazer no cumprimento do ministério que de Deus recebeu. Disse alguém que o vento não sopra a favor de quem não sabe para onde vai. De igual modo, Deus não dirigirá alguém a realizar uma obra para a qual tal pessoa não tenha o mínimo de determinação necessária. A determinação de que estamos falando deve ser sempre acompanhada de oração, fé nas promessas do Senhor, pois a comunhão com Deus através da oração nos facultará a força e a ousadia para avançarmos confiantemente rumo ao cumprimento do nosso ministério. O homem com Deus que tem determinação pode dizer: não quero fazer, mas nunca não posso fazer, pois o Deus que chama é o Deus que capacita a quem chama. Amém? Dá para ir para casa depois de uma frase dessa, né? Para encerrar aqui. E hoje foi só, você viu aí o que a gente estudou aqui hoje? A introdução, viu, irmão? Terminamos a introdução. Imagina o que vem pela frente aí, hein? Fosse você, não perdia não. Semana que vem, a dignidade e os dons do ministério. Nós vamos falar sobre eles, se Deus assim nos permitir. Vamos ficar sobre os pés e encerrar? Glória a Deus. Quem aí já está com o esboço prontinho aí para pregar aí, domingo? Quero ir lá, hein? Eu dou glória a Deus lá no meio. Tremendo isso aí, hein? Profundo isso aí, profundo, hein? Mas é mesmo, hein? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua bondade mais uma vez manifestada em nosso meio. Ó Pai, o Senhor compartilhou conosco pérolas que nos ajudarão a aplicá-las ao nosso ministério, quer sejamos portadores tão somente de uma chamada geral, universal, quer sejamos agraciados com a chamada individual e específica. Não importa, ó Pai, a chamada, o fato é que a todos o Senhor abençoou nesta noite. O Senhor nos deu direção, o Senhor nos deu revelação, o Senhor nos deu ânimo, o Senhor nos deu, ó Pai, uma energia a mais na nossa fé, para nós depositarmos no seu labor, no teu serviço. Nos ajuda, Pai, em tudo sermos fiéis, porque no final é isso que contará diante do tribunal. Abençoe agora a nossa saída, leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um restante de semana abençoado e um fim de semana também abençoado, para a glória do teu nome, rogamos em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém.